Olá, querida família, Igreja da Cidade. Que alegria estar aqui com vocês no nosso momento de estudo de GDC, estudos de grupos da cidade aqui da nossa igreja. Meu nome é Alisson e eu quero, antes de falar aqui do estudo de GDC, eu queria compartilhar um pouco do devocional 18 de novembro, segunda-feira, para abençoar a sua vida. Eu acredito que Deus vai falar com você. O tema do devocional é sentar-se aos pés de Jesus. Lucas 10:40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o devocional ele destaca uma frase muito interessante. Diz assim: é bom ter o anseio de servir a Cristo como uma expressão de amor por tudo que ele tem feito por você. No entanto, quando as atividades consomem o seu tempo e energia de tal modo que você não tenha tempo para ele, você se tornou ocupado demais. Que o nosso coração possa entender que sentar-se aos pés de Jesus é a nossa principal missão no nosso relacionamento com Deus. É o propósito que nós temos de ter intimidade com Ele. Não quer dizer que servir a Deus, servir a igreja, servir as pessoas não seja importante, mas quer dizer que nós precisamos entender as prioridades que temos no nosso relacionamento com Ele e aquilo que nós precisamos fazer para entendermos como conseguimos conectar o nosso coração ao coração de Jesus. Então, o devocional traz esse aspecto importante de sentarmos aos pés dele para ouvirmos de perto aquilo que ele tem a nos dizer, entendendo também que servir e abençoar as pessoas e a igreja não deixa de ser importante. Amém? Que você possa ler o seu devocional, receber essas palavras também, eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. E agora nós vamos para o nosso estudo de GDC, o tema parte de algo maior, o estudo dessa semana, mas antes eu queria aqui também trazer para você, relembrar você da festa da multiplicação que teremos hoje, segunda-feira, aqui no Campus Colina. Então você que é de São José, você está super convidado a estar, tem uma inscrição também, se você não fez, você pode fazer. E você que é de alguma das nossas igrejas, da rede de igrejas da cidade, você pode ver com o seu pastor, com o seu líder, quando será a data da festa da multiplicação aí na sua cidade, ok? Então o tema parte de algo maior. Nessa semana, introdução aqui para a gente entender no versículo, texto bíblico Êxodo 3:6, disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Nós entendemos que quando lemos a Bíblia, Deus nos mostra que Ele é um Deus de legado, Ele é um Deus de geração. E Ele nos inclui para algo muito maior do que a gente mesmo. Nesse aspecto aqui da palavra de Deus, especificamente para Moisés, nós vemos quanto Deus ele deseja trazer a consciência de Moisés que ele está sendo incluso em algo maior que ele mesmo. Deus não está falando ali que ele é um Deus que vai tirar Israel do Egito e acabou ali. Não, Deus está falando que ele é um Deus de geração, que ele é um Deus que começou a fazer desde o princípio, continua fazendo e ainda fará. Ele conecta as pessoas, ele conecta as gerações e ele traz essa evidência e esse propósito que ele tem para a nossa vida e para a nossa geração. Então, Deus ele inclui Moisés em seu propósito e ele nos inclui também. Essa é uma palavra de Deus para nós. Nós somos incluídos em algo maior que Deus deseja fazer na terra, em algo maior que Deus deseja fazer através também da nossa vida. Então, nós fazemos parte, você faz parte de algo maior, você faz parte de algo que Deus está fazendo que traz esse aspecto de um propósito maior do que aquilo que nós enxergamos e muitas vezes do que aquilo que nós fazemos. Mas o pouco que nós fazemos ou aquilo que Deus nos designou a fazer é extremamente importante, é essencial para o cumprimento
de algo maior. Então fazemos parte de algo maior. Deus tem manifestado o reino de Deus, o seu reino na terra, desde o princípio da criação. E Ele tem usado homens, pessoas, para que o reino avance e se expanda, para que a vontade dele seja estabelecida na terra. Então cada pessoa faz parte de algo maior. Nós estamos aqui nesse tempo e somos chamados para cumprir o nosso propósito, e esse propósito faz com que esse propósito maior, esse algo maior que Deus tem, possa ser feito aqui na terra. Então, para que a gente possa viver os eternos propósitos de Deus, 3 princípios aqui importantes para que você possa viver, receber e praticar também. O primeiro deles, creia que Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5:24 diz: aquele que os chama é fiel e fará isso. A fidelidade, ela é diferente de circunstância. Não quer dizer que a fidelidade de Deus está aliada às circunstâncias que nós vivemos. A fidelidade de Deus está alinhada à sua palavra, está alinhada ao seu coração, independente se a circunstância é ruim, independente se a circunstância aparenta não ser favorável. Nós precisamos ter uma visão de Deus, nós precisamos ter a ótica do reino de Deus. Como exemplo, nós podemos ver quando os israelitas estavam saindo do Egito para a terra prometida. No meio do caminho existia um mar vermelho ali, impossibilitando a passagem deles. O exército egípcio estava chegando e eles estavam ali prestes a serem derrotados mesmo, mas Deus abriu o caminho. Às vezes na sua vida você possa estar com um foco no mar na sua frente e você acha que Deus não está fazendo, você pode achar que a fidelidade de Deus não está sendo exercida, você pode não enxergar a fidelidade de Deus, mas Deus nos chama a olhar para cima, Deus nos chama a confiar, Deus nos chama a entender que a fidelidade dele não está presa à circunstância, não está presa ao mar, não está presa àquilo que você enxerga à sua frente, mas a fidelidade dele está totalmente alinhada à sua palavra. E a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Deus é fiel e nós precisamos acreditar nisso. Dê tempo para que Deus revele a sua fidelidade em sua vida. Muitas vezes nós temos essa tendência de sermos ansiosos, de queremos que aquilo que Deus prometeu a nós seja cumprido na hora que nós desejamos, na hora que é pertinente à nossa vontade. Mas não é assim que funciona. Precisamos entrar debaixo do tempo de Deus, debaixo da sua soberania, para que então a gente possa experimentar essa fidelidade. Creia que Deus é fiel, precisamos crer, precisamos ter em nosso coração essa convicção que Ele não vai falhar. Quero declarar sobre a sua vida, Ele não vai falhar sobre a sua vida, Ele não vai falhar sobre você, Ele não vai falhar sobre aquilo que Ele disse para você que irá fazer. Tenha isso no seu coração, tenha essa convicção enraizada em você e tenha essa paciência de que no tempo certo você vai enxergar a fidelidade de Deus na sua vida, nas áreas que são necessárias, na vida de pessoas que você ama, em sonhos que você tem, você pode ter certeza, a fidelidade de Deus ela vai chegar. Amém? Peça para que pelo menos Deus ele possa abrir os seus olhos. Peça para que Deus possa colocar em seu coração uma paz para que você possa caminhar, para que você possa andar nos seus dias sem essa euforia e sem essa preocupação, ou talvez, muitas vezes, essa dúvida. Será que Deus fará? Será que Ele é capaz de fazer? Peça para que Deus tire isso do seu coração. Peça para que Ele abra os seus olhos.
E eu creio que você vai viver os seus dias de uma forma confiante. Confiante não naquilo que você deseja, mas confiante naquilo que Deus deseja para a sua vida. Para viver os eternos propósitos de Deus, segundo ponto, lembre-se que em Cristo você tem esperança. 1 Tessalonicenses 4,13: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, a nossa esperança em Jesus, ela ressignifica a tristeza que muitas vezes a gente sente. Quando nós estamos falando sobre morte, sobre a perca de entes queridos, nós precisamos reajustar a nossa ótica. Precisamos reajustar para onde nós estamos olhando. Se estivermos olhando para os nossos sentimentos e as nossas tristezas, nós vamos acabar perdendo a esperança. Nós vamos acabar ficando presos naquele sentimento de tristeza. Mas a morte de Jesus na cruz nos deu uma nova perspectiva sobre as nossas emoções, sobre, em específico, a nossa tristeza quando olhamos e encaramos a morte de pessoas de frente. Porque a morte de Jesus na cruz nos dá essa perspectiva de esperança. A morte na terra, em Jesus, ela não é o fim. Precisamos ajustar a nossa ótica e enxergar naquilo que Jesus fez, naquilo que é a promessa que Ele tem para nós e na esperança que Ele está compartilhando para nós em relação a isso. Como você tem lidado com os desafios e problemas diários? Você tem conseguido preservar com esperança? Você tem conseguido se manter com esperança nos desafios que você tem enfrentado? Terceiro ponto, para viver os eternos propósitos de Deus, responda à grande comissão. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Todo propósito em Deus existe uma missão de Deus. Aquilo que temos como propósito também precisamos exercer a nossa missão. Deus nos envia a uma grande comissão, como indivíduo e também como igreja. Temos uma missão de Deus. Se recebemos de Deus a salvação, se recebemos de Deus um renovo, uma transformação em nossa vida, temos como missão compartilhar e fazer discípulos. Temos como missão falar e testemunhar, sermos testemunhas de Jesus em todo lugar que a gente estiver. A grande comissão, ela não exclui o chamado que temos individual com Deus. Muito pelo contrário, a grande comissão ativa em nosso chamado compartilharmos Jesus aonde a gente estiver. Se você está dentro da igreja de forma integral, se você está trabalhando no meio político, se você está trabalhando no meio industrial, se você é um empresário, testemunhe Jesus aonde você estiver. Porque essa é a nossa grande comissão dada por Deus. Vá e faça discípulos, né? Nós precisamos praticar o ID. Todo o nosso chamado e nossa responsabilidade faz concordância com a grande comissão que Deus nos deu. Você tem conseguido viver uma vida de discipulado? Você tem conseguido viver uma vida em concordância com aquilo que Jesus tem dito para você? Para a gente concluir, Eclesiastes 3,11, ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Então, o anseio pela eternidade, ela está incluso no nosso DNA, em como Deus nos fez. Então, para a aplicação, no aplicativo Igreja da Cidade, temos os materiais da Rota de Crescimento, uma tabela também de acompanhamento do discipulado, para que você possa agendar um tempo com seus discípulos e conversar sobre eles, sobre essa rota de crescimento. Então, acesse o aplicativo IC Família e lá você pode acessar os materiais. Também queria te indicar aqui sobre o nosso devocional 2025, As Promessas de Deus.
Você pode acessar o link da Livraria Inspire, reservar esse devocional. A gente está no período de reserva e você pode reservar já, adquirir o seu, e assim que chegar você vai ter os seus em mãos, as promessas de Deus. Acreditamos que vai ser um tempo extraordinário. Eu quero aqui dar a oportunidade para você. Talvez esse estudo falou com você, talvez algo falou ao seu coração e você teve esse entendimento que você precisa entregar a sua vida a Jesus, que você precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida a Ele, para que você possa viver uma vida nova com Cristo. Se esse é o seu caso, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, vai aparecer um QR Code na sua tela para que você possa preencher. Nós queremos te conhecer e te acompanhar também nesse processo. Ou se você deseja se reconciliar, você esteve afastado, mas hoje você decide se reconciliar com Jesus também, preencha esse QR Code que vai aparecer. Queremos conhecer você e abençoar a sua vida também. Quero orar com você, se você tomou essa decisão, e abençoar a sua vida. Jesus, obrigado por cada um que tomou essa decisão. Cremos que o Senhor está fazendo algo novo, abençoamos essa decisão e oramos para que cada um aqui possa ser conduzido pela sua palavra e possa a cada dia mais se aprofundar em conhecer o seu coração. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então que você possa viver uma vida nova com Jesus, amém? Eu quero também te lembrar que se você não tem um grupo da cidade, vai aparecer também um QR Code na sua tela para que você possa preencher e se conectar a um GDC. Nós queremos te ajudar, queremos te conectar e queremos que você faça parte dos nossos grupos da cidade que são extremamente abençoadores. Ok? Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma ótima semana.